Fala pessoal, Guilherme Pfeiffer aqui novamente. No vídeo de hoje eu vim falar sobre VPLS. Talvez você já tenha visto no vídeo sobre VPWS lançado recentemente aqui no canal, que existem diversas formas de configurar uma VPN. E isso não muda de VPLS para VPWS, são exatamente iguais. Você pode estar configurando um lado com kill-in-kill ou kill-in-kill selective, enquanto que do outro lado você dá match apenas em uma VLAN. Você pode estar fazendo um port-based, VLAN-based, existem diversas formas de configurar. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Bom pessoal, então vamos dar início aqui ao conteúdo sobre MPLS L2 VPN VPLS. Algumas questões gerais aqui sobre a VPLS. Transporte transparente, multiponto a multiponto. A VPLS ela pode ser transparente assim como a VPWS, porém, para ser totalmente transparente na parte de PDUs, você precisa habilitar um comando que é o Transparent Mode, né? Mais para frente nas configurações aí eu vou estar demonstrando isso como faz. Por default, essa configuração não é habilitada, então aquilo que não for PDU vai passar totalmente transparente, mas as PDUs para passar transparente precisa desse comando, tá? Na VPWS você já não precisa estar habilitando nada, ela é 100% transparente. Tem aprendizado de MAC address, diferentemente de VPWS que não tem aprendizado de MAC address. Suporte a 32 neighbors na VPLS. Essa quantidade foi aumentada na versão 8.2 de firmware. Eu não sei que dia esse vídeo vai para o ar, a versão ainda não foi lançada no dia que eu estou gravando aqui, mas deve estar saindo agora recentemente, tá? Então, na versão atual, hoje, a versão oficial, são 16 neighbors, nessa versão 8.2 está indo para 32. Suporte a 16 interfaces no acesso, né? Então, aqui também é diferente da VPWS, que é apenas uma interface. Suporte a 1040 service ports, então quando a gente está configurando uma VPN no GPON, certo? Utiliza então PW-Type VLAN e PW-Type Ethernet para sinalização da VPN, exatamente igual a VPWS, e também tem o conceito de VLAN-based, port-based, que eu vou dar uma passada aqui exatamente igual como eu fiz no vídeo de VPWS. Um ponto importante aqui que eu gostaria de comentar é que essas questões de capacidade, suporte a 32 neighbors, suporte a 16 interfaces, a quantidade de aprendizado de MAC, enfim, todas essas questões você encontra no documento chamado descritivo do DMOS. Você pode pegar esse documento lá no autoatendimento, certo? Então é uma documentação que ela tem todas as plataformas lá e a capacidade e as funcionalidades que suportam. É um documento compilado, tudo sobre DMOS, e aí tem todas as plataformas DMOS lá. Bom, então vamos iniciar falando sobre PW-Type Ethernet, a sinalização, certo? Utilizando a sinalização PW-Type no modo Ethernet, eu posso ter a configuração tanto de Port-Based como VLAN-Based, certo? Se você olhar aqui embaixo nas configurações, o que muda basicamente é que no VLAN-Based tem o .1Q 1001, porque no VLAN-Based eu estou dando match nessa VLAN, certo? Então, olhando aqui para o cenário, com essa configuração, eu espero que o CE1 envie essa VLAN 1001 aqui. Qualquer outra VLAN ou tráfego sem VLAN que chegar aqui não será encapsulado na VPN. Enquanto que aqui no Port-Based não tem a configuração do .1Q, certo? Então, qualquer pacote que chegar aqui será encapsulado dentro dessa VPN, seja ele sem tag ou com qualquer ID de VLAN. Ok? Bom, então vamos acompanhar aqui no modo VLAN-based com o PW-Type Ethernet como é que o pacote se comporta, certo? Então pensando aqui no sentido da seta, né, o pacote chegando aqui e sendo transportado aqui para esse lado no final da seta. Então se chegar um pacote aqui com um ID de VLAN, certo? Ele vai ser transportado apenas com os labels do MPLS. O ID não vai ser carregado junto no transporte. Esse ID vai ser adicionado novamente lá na saída, na entrega, aqui, certo? Se o pacote chegar com duas tags de VLAN, certo? O pacote mais externo será removido, então ele vai ser transportado com os labels de VLAN e apenas o pacote interno, né? A inner VLAN. O pacote interno não, o ID interno, né? A inner VLAN. Quando chegar lá na saída, ele coloca de volta o tag de VLAN para entregar na saída na interface de acesso, ok? Quando eu tenho o Port-Based no PW-Type Ethernet,
Então, aqui eu tenho a possibilidade do pacote chegar sem nenhum ID de VLAN, certo? Então, o que ele vai fazer? Vai transportar igual sem nenhum ID de VLAN, né? Não iria adicionar nenhuma VLAN. No caso de chegar uma VLAN, ele vai transportar com essa VLAN e entrega naturalmente lá do outro lado com essa mesma VLAN. Quando recebo duas VLANs, a mesma coisa, ele transporta, além dos labels do MPLS, com as duas VLANs aqui e entrega lá da mesma forma na saída. Quando eu tenho a sinalização utilizando o PW-Type VLAN, então eu também posso ter um PW-Type VLAN usando Port-Based e VLAN-Based, certo? A diferença é a mesma aqui, né? A configuração do .1Q, o que muda é aqui em cima o PW-Type VLAN, certo? Então, quando é um Port-Based do tipo PW-Type VLAN, né, eu tenho que ter esse ID aqui, da VLAN aqui em cima, certo? Enquanto que quando era o PW-Type Ethernet eu não tinha ID de VLAN nenhum. Aqui ele faz como se fosse um kill-in-kill, não é habilitado exatamente o kill-in-kill, né? O que a gente chama aqui de VLAN delimite, certo? Então, mas na prática é como se isso aqui fosse um kill-in-kill. Qualquer VLAN que chega aqui, ou tráfego sem VLAN, será encapsulado com nessa VPN aqui, certo? Com a VLAN 1001. Enquanto que no VLAN Based, eu espero que o tráfego chegue aqui do CE já com essa VLAN 1001. Qualquer outro pacote que chegar aqui sem tag ou com um tag diferente de 1001 não será encapsulado nessa VPN aqui, desse tipo aqui, certo? Bom, e aqui os exemplos de como é feito o transporte quando tem o PW-Type VLAN, certo? Então, mesmo esquema do exemplo anterior, né? A gente vai simular aqui no sentido da seta. Então, quando eu tenho um pacote, né, chegando aqui na configuração de VLAN Based, VPLS, PW-Type VLAN, chega um pacote com uma VLAN, certo? Ele é transportado com essa VLAN, aqui essa cor laranjinha aqui no pacote, né? Adiciona os labels e é transportado com essa VLAN lá na saída, entrega com essa mesma VLAN. Quando eu recebo aqui com duas VLANs, né, uma inner VLAN e uma outer VLAN, mesma coisa, adiciona os labels e transporta com essas duas VLANs junto no pacote. Lá na saída, entrega essas VLANs. Quando eu tenho uma VLAN based usando cross connection de VLANs, né, de forma assimétrica, é quando de um lado eu tenho, por exemplo, a VLAN 1000 e do outro lado aqui a VLAN 2000. Né? A própria configuração da VPN consegue fazer esse translate, você não precisa de uma configuração adicional para fazer a troca de VLAN. Né? Então, nos exemplos mais à frente eu vou mostrar essa configuração, mas aqui o que acontece no transporte então, né? Eu recebo de um lado uma VLAN, ele transporta com essa VLAN, aqui a cor, representada aqui na cor laranja, certo? E lá no final ele troca para a VLAN que está configurada na outra ponta, né? No acesso da outra ponta. Quando eu tenho duas VLANs, a inner e a outer VLAN, a mesma coisa, transporta com essas duas VLANs que foram recebidas de um dos lados. Na saída, ele troca o ID da VLAN mais externa, né, em ambos os sentidos. E quando eu tenho VLAN based usando o Service Delimit, então eu recebo aqui na entrada uma VLAN, no transporte ele transporta somente a VLAN Delimit, né, aqui nesse exemplo foi utilizado a VLAN ID 22, e na saída ele entrega de novo, né, para o acesso a VLAN que estiver configurada nesse lado. Né? Aqui no exemplo está representando como se fosse exatamente a mesma VLAN, mas poderia ser que nem no exemplo anterior, ali, uma VLAN diferente. Né? E aqui o último exemplo, então um caso de port-based, né, quando é o PW-Type VLAN para fazer port-based eu preciso da VLAN delimit, né? Novamente aqui representando no exemplo usando a VLAN 22. Então se eu recebo um pacote sem nenhuma tag, ele vai somente com a VLAN delimit, né? E do outro lado entrega sem tag. Se eu recebo aqui um pacote com um tag, ele vai transportar com esse tag mais a VLAN delimit e do outro lado lá no acesso ele entrega somente a VLAN da configuração, né, da VPN. Quando eu tenho duas VLANs chegando aqui, a inner VLAN e a outer VLAN, ele vai transportar com essas duas VLANs mais a VLAN delimit em 22. Na entrega, ele remove essa VLAN delimit e entrega somente as duas VLANs, certo? Vamos aqui para os exemplos práticos.
Então, como eu falei anteriormente, né, aqui somente eu estou mostrando a configuração das VPNs. Esses exemplos, todos que eu estou mencionando aqui no vídeo, você encontra no guia de configuração rápida. Você pode baixar lá no site do suporte, né, no autoatendimento. Lá tem a configuração toda, inclusive da infraestrutura, que eu não estou mostrando aqui, né, eu estou tentando apenas a parte das VPNs, essas diferenças das combinações aí que gera muita dúvida, né? Então, o foco aqui não é mostrar como configurar exatamente todo o MPLS, né? E sim a VPN com essas diferenças. Então, esse primeiro exemplo aqui que nós vamos falar é usando o PW-Type Ethernet Port Based, né? Então, aqui nesse primeiro exemplo eu usei 3 equipamentos para representar, porque no exemplo de VPWS eu usei sempre 2, porque o VPWS é ponto a ponto, né? Na VPLS, como eu falei, tu pode ter na versão 8.2 até 32 neighbors. Então eu botei aqui um exemplo com 3 para demonstrar e aproveitar para salientar uma coisa que gera bastante dúvida, que é com relação ao PWID, né? Então vocês podem observar aqui que o PWID ele não se repete, ó. Aqui no PE1, quando eu fecho aqui com o neighbor do PE2, certo? Eu uso um PWID, e do PE1 lá para o PE3 é um outro PWID, ó, 101 e aqui o 101. E a mesma coisa aqui entre o PE2 e o PE3, certo? O PWID do 2 para o 1 é o 100, do 2 para o 3 é o 102. Não pode repetir o PWID, senão dá problema na VPN, ok? Então, como eu já tinha mostrado lá anteriormente, né, a questão do Port Based, o PW-Type Ethernet é simplesmente você colocar a interface de acesso dentro do Bridge Domain. Aqui não tem nenhum tipo de configuração de VLAN. Qualquer pacote que chegar na interface aqui de qualquer um desses 3 PS será transportado com tag, sem tag, independente do tag, vai ser encapsulado aqui nessa VPN. Uma informação importante que eu ainda não comentei. Quando você configura uma porta, né, uma VPN com uma porta do tipo Port Based, naquele equipamento, usando aquela mesma porta, eu só consigo ter uma VPN do tipo Port Based. Eu não consigo configurar 2 VPNs do tipo Port Based, porque isso daria confusão. Como encapsula qualquer VLAN, sem VLAN, enfim, como é que eu saberia em qual VLAN que eu devo encapsular, né? Então, não teria como. Então, quando eu tenho a configuração do tipo VLAN Based, eu posso ter N VLANs usando a mesma porta, porque vai existir uma diferenciação que é justamente a VLAN, né? Só vai ser encapsulado naquela VPN o que der match na VLAN configurada, certo? Então eu consigo ter uma configuração de Port Based mais diversas configurações de VLAN Based numa mesma interface, tá? Então aqui é um exemplo bem simples, né? Configuração dos neighbors e o Bridge Domain aqui, não tendo nenhuma VLAN, simplesmente a interface de acesso sendo indicada aqui. Depois, ainda no PW-Type Ethernet, agora o VLAN Based, né? Basicamente o que muda é que aqui dentro do Bridge Domain você vai ter o .1Q. Então aqui somente a VLAN que der o match, né? Esse ID aqui será encapsulado na VLAN, certo? Basicamente isso que muda entre essas duas configurações. Aqui o exemplo 4, então o VLAN Translate, né? Na verdade aqui não tem nenhuma configuração especial que precisa ser feita, basta em um dos lados você usar o .1Q com a VLAN que chega naquela interface, enquanto que do outro você vai configurar o .1Q com o ID que chega do outro lado. A própria VPN faz essa troca na entrega, né, do pacote, tipo, o pacote 50, a VLAN 50 vai ser transportada e entregue aqui, quando chega aqui ele vê que o ID de VLAN aqui é 300, ele troca a 50 pela 300 e entrega o pacote na interface de acesso, tá? Então, bem simples, bem fácil de configurar e ser utilizado. Como eu havia comentado lá no começo do vídeo, né, para fazer o transporte transparente das PDUs, né, Spanning Tree, OAM, todos esses protocolos aí, eu preciso estar, então, habilitando o Transparent LAN Service. Essa configuração vai aqui dentro do Grid Domain, né? Então, eu habilito isso daqui, no momento que eu habilito esse Transparent LAN Service, esses protocolos são encapsulados de forma transparente e encaminhados para o neighbor.
Como eu falei também no começo, o VPLS ele tem aprendizado de MAC address, né? Por padrão, a config da VPN já vem configurada com um limite de 1024 MAC address por VPN, mas eu também posso estar alterando essa configuração aqui dentro do Grid Domain, utilizando essa configuração aqui, MAC Limit. No exemplo aqui eu utilizei o valor de 2000. Então aqui agora mostrando um exemplo de VPLS no GPON, certo? Você também pode estar configurando uma VPLS nos equipamentos GPON, utilizando a Service Port para encapsular na VPN, né? Então você pode ter até 1040 Service Ports numa VPN. Chama atenção aqui para a configuração do Service Port aqui, ó, que diferentemente de quando você tem a configuração em L2, né? Aqui, quando você vai utilizar a Service Port numa VPN, veja que a configuração ela termina aqui no GEN, né? GEN1. Ela não tem aquela parte das VLANs, certo? Porque isso aí fica a cargo da VPN. Então, assim, a configuração da VPN em si é exatamente igual ao que a gente já estava vendo anteriormente. O que muda é que a interface de acesso aqui, em vez de ser uma porta Ethernet, será uma Service Port, né? Que foi configurada aqui em cima, fazendo associação com a porta PON e a ONU que você deseja encapsular aqui nessa VPN. Então, aqui eu mostrei um exemplo de um lado o GPON, de outro lado o switch, né? Entregando uma VLAN 100 lá para o CE. E aqui nesse exemplo, um exemplo de PW-Type VLAN, certo? Usando aqui a VLAN delimite. Já nesse exemplo aqui, um PW-Type Ethernet, certo? A mesma coisa, a configuração do Service Port aqui no acesso. O que muda é que aqui vai o PW-Type Ethernet ao invés da PW-Type VLAN. Bom, pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Espero que esse conteúdo tenha conseguido contribuir de alguma forma com vocês. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários, ou você também pode estar entrando em contato com a nossa equipe de suporte através do autoatendimento. Gostaria de lembrar que nós disponibilizamos de forma totalmente gratuita o EAD. Você pode entrar no nosso site, se cadastrar e assistir os nossos cursos de forma totalmente gratuita. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para ser notificado de quando tiver novos conteúdos como esse. Fico por aqui e até a próxima.